Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 13, versículos de 1 a 20, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que disse-lhe: Senhor, tu lava-me o pé a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que faço não o sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhes Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa. E disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu sou mestre e senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e o que me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Oremos, irmãos. Senhor, fala conosco nesse instante através da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, compreender o significado da Escritura. Queremos ter um coração como o de Jesus. Queremos ser servos uns dos outros. Senhor, em sinceridade, em amor e humildade. Ajuda-nos, Pai. Precisamos do Teu socorro. Que o Teu Espírito Santo encha o nosso coração de graça e de misericórdia, uns para com os outros. É a nossa súplica, a oração que fazemos a Ti em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos. Essa é uma passagem bastante emblemática da Escritura. Ela nos faz imaginar a cena, né? Nos evangelhos, de todos os 4 evangelhos, a lavagem dos pés só é apresentada no Evangelho de João. De uma maneira interessante, também o Evangelho de João é o único que não apresenta a instituição da ceia como nos demais sinóticos, né? Quando Jesus toma o pão e diz: Isso é meu corpo, e o cálice: Isso é meu sangue. Ele já fez isso de forma protótipa lá no capítulo 6, quando ele disse: Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Quem come a minha carne e meu sangue tem a vida eterna, vive para sempre. Agora no Evangelho de João, diferente dos demais, ele nos apresenta essa cena, a cena da lavagem dos pés. A atitude que Jesus demonstra aqui, nesse episódio, fala muito a respeito do relacionamento que ele tinha com os seus discípulos e o relacionamento que ele espera que os seus discípulos tenham uns com os outros, e isso se aplica diretamente para nós hoje
que somos os seus discípulos aqui na terra. Como é que nós devemos nos portar uns com os outros? Dessa maneira. Vamos entender então o significado do que esse gesto demonstra e vamos ver se nós estamos pondo em prática. E se não estamos, vamos pôr a partir de hoje, que é o nosso dever e a nossa missão. Então a primeira coisa que a lavagem dos pés demonstra é o amor com que Jesus amou os seus discípulos. Está lá nos versículos de 1 a 3. Jesus sabia que estava próxima a sua morte e que ele daria então a consumação do plano de Deus para a salvação do mundo. Jesus, sendo Deus, sabia de todas essas coisas. Sabia que aquela era a última semana dele. Que então naquela semana ele seria entregue para os judeus, que eles os acusariam falsamente, que ele seria castigado e moído na cruz, morto, e que os seus discípulos se dispersariam, se entristeceriam por causa da sua morte. E ele os amou. Jesus amou os seus discípulos até o fim, diz o versículo 1. Isso significa, amou-os até as últimas consequências. Amou-os até a morte. Então, essa é a primeira atitude que nós, como discípulos de Jesus, temos que ter uns pelos outros. Amor sacrificial. Se não me custa, não é sacrifício. Se não me custa tempo, dedicação, recurso, se não me custa nada em nenhum aspecto, não é sacrifício. Mais adiante, o Evangelho de João vai mostrar uma série de diálogos que Jesus tem com os discípulos, a partir do versículo 14, e logo no início desse diálogo, Jesus começa dizendo, um novo mandamento vos dou, ainda no capítulo 13, no versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Com que amor Jesus nos amou, irmão? Com um amor tão grande que o levou à cruz. É o amor do Pai provado na cruz, conforme João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, conforme Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, a pessoa que está sentada aí do seu lado, a pessoa que convive com você lá na sua casa, o seu irmão de fé, o seu irmão de sangue, os seus familiares, são pecadores, como você o é. E Deus nos amou quando nós ainda éramos e nós ainda somos pecadores. Alguém só vai amar e nutrir alguma afeição por alguém que lhe seja idôneo, que lhe seja agradável. Então, obviamente, que se alguém tem alguma afinidade comigo, algum interesse em comum, eu sou agradável a ele e ele a mim. Isso qualquer um faz. Qualquer um faz. Jesus cobra que nós amemos esse pecador que está do nosso lado. Com qual amor? Com o amor que ele nos amou. A lavagem dos pés demonstra esse amor de Jesus levado às últimas consequências. Nós precisamos nos amar uns aos outros até as últimas consequências. Quando nós aprendemos a carta de Paulo aos Efésios no ano passado, eu destaquei várias vezes, vou dizer mais uma vez, que vocês têm que fixar, tem que ficar memorizado na sua cabeça. Nós não devemos amar por causa de. Nós devemos amar apesar de. Não por causa de todas as afinidades, de todas as afeições, de toda a amizade que nós temos com o outrem. Mas apesar de todo desafeto, mas apesar de toda a frustração, mas apesar de todas as imperfeições dele e nossas. O amor de Jesus fica aqui expresso. E é maravilhoso para nós sabermos que nós temos um Deus assim, que não mediu esforços para nos amar, que não mediu esforços para provar o seu amor por nós. Um amor tão grande que é, que levou o seu Filho na cruz, no nosso lugar, para nos salvar. Naquela cruz deveríamos estar você e eu, mas Deus, por amor de nós, pecadores,
entregou o seu filho naquela cruz. Esse amor precisa nos constranger a imitá-lo. Esse amor precisa estar em nós, porque essa é a prova de que nós somos os seus discípulos. Lá no versículo 35 desse capítulo, Jesus disse: nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos. É assim que os outros saberão que vocês são meus seguidores. É dessa maneira que eles vão saber que vocês são realmente cristãos, imitadores de Cristo, se vocês amarem uns aos outros com o amor com que eu amei vocês. Segunda coisa que isso nos mostra e que nos ensina a lavagem dos pés é o que está descrito dos versículos 4 a 7, que a lavagem dos pés demonstra a intimidade de Jesus com seus discípulos. Quando Jesus se preparou para lavar os pés dos discípulos, num momento de comunhão e intimidade durante a ceia, quando ele vem para lavar os pés de Pedro, Pedro recusa-se a aceitar. Ele diz: jamais o Senhor vai lavar os meus pés, porque eu é que deveria lavar os pés do Senhor. Isso nos faz lembrar muito a atitude de João Batista quando Jesus vai para ser batizado. Jesus vai até o Rio Jordão, onde João Batista estava batizando, e quando ele chega lá para ser batizado, João Batista diz: eu é que necessito do teu batismo, e tu vens a mim para eu te batizar? E Jesus diz: importa que seja assim para que se cumpra todas as coisas. Então, essa atitude de Pedro é obviamente uma atitude sensata. Não, mestre, o senhor não vai lavar os meus pés. Isso é coisa de um escravo fazer para o seu senhor. Isso é coisa de um servo fazer para o seu patrão. O senhor não vai lavar os meus pés. Ao que Jesus responde para Pedro: Pedro, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem intimidade comigo. Se eu não lavar os seus pés, você não tem nada a ver comigo. E Pedro lhe responde: então não só os pés, Senhor, mas lava-me por completo. Irmãos, nós precisamos ter intimidade, comunhão uns com os outros. Intimidade significa ter franqueza, companheirismo, verdade. É abrir o coração uns com os outros. Eu sei que os dias são trabalhosos, são difíceis, que é dificílimo confiar em quem quer que seja. Mas nós somos discípulos de Jesus. Nós fomos todos comprados com o mesmo sangue. Nós éramos todos igualmente indignos e merecedores dessa graça de salvação. Nós somos todos igualmente pecadores, falhos e limitados. Nós precisamos compreender uns aos outros dessa forma. Nós não devemos nos achar superior a ninguém. Não devemos achar que nós somos incompreensíveis de tão elevados que somos. Mas também não podemos pensar o oposto, que somos tão baixos, que somos tão complexos que ninguém vai nos entender, que ninguém quer dar ouvidos, que ninguém quer se preocupar conosco. Eu sei que às vezes é assim, mas não deveria ser. Porque nós somos cristãos. E cristãos estão nesse mundo, mas não são desse mundo. Não cultivam valores desse mundo. Nós devemos sim conversar uns com os outros, confiar uns nos outros, confessar as nossas culpas uns para os outros, compartilhar os nossos medos, os nossos anseios e orar uns pelos outros. Eu tenho dito isso nos últimos sermões e é uma direta, não é uma indireta não, tá? É uma direta. O gabinete pastoral é muito pouco utilizado aqui na Igreja Batista. Ele poderia ser mais utilizado. Você precisa entender que se você não falar dos seus problemas, ninguém vai adivinhá-los. E se você não compartilhar os seus problemas, ninguém pode te ajudar. A lavagem dos pés fala de intimidade. É essa intimidade que nós temos que ter uns com os outros. Essa intimidade que Pedro achava que já era até demais. Já está demais, Senhor. Isso que o Senhor está querendo fazer. Mas que Jesus diz que se não houver esse nível de intimidade, se não houver esse nível de relacionamento, então não há relacionamento nenhum. Vir, irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Vir, encontrar-se com os irmãos aos domingos à noite e só, não é intimidade, não é relacionamento. Se você só tem relacionamento
com os irmãos de domingo à noite aqui, na hora dos louvores, e depois dá a mão para alguém na hora de ir embora ali na porta e não se vê a semana toda, não se fala a semana toda, exceto se você for impedido por algo maior. Mas se não há interesse seu em ter esse relacionamento, se não há interesse seu em ter essa relação, esse companheirismo, essa comunhão, então não há relação nenhuma. Então você é tão irmão dessa pessoa que está do seu lado quanto a pessoa que está na fila da lotérica. Então você é tão irmão quanto você é irmão da pessoa que trabalha no caixa do supermercado. Porque você se vê ocasionalmente. A comunhão que nós devemos ter uns com os outros precisa envolver intimidade. Precisa envolver intimidade. Então, não só confie nos outros irmãos, como também e principalmente inspire confiança neles. Inspire confiança a eles. Será que o irmão que está do seu lado pode te contar a angústia do coração dele? Será que ele pode abrir o coração e lhe falar dos medos, dos anseios, das frustrações? Será que você inspira essa confiança a ele? Isso é importante, porque são dois lados de uma mesma moeda. Confiar no irmão e ao mesmo tempo inspirar confiança para o meu irmão. Terceiro aspecto da lavagem dos pés é a purificação que Jesus realizou. Esse ato da lavagem dos pés, irmãos, é também um ato simbólico de Jesus. E ele explica exatamente por que é um ato simbólico. Nos versículos 8 a 11. Jesus faz isso, lava os pés aos discípulos, simbolizando a remissão dos pecados. A lavagem feita no seu sangue, que ia ser derramado na cruz. E quando Pedro sugere então para Jesus, Senhor, então não lava só os pés não, mas me lava inteiro, Jesus responde para ele, Pedro, quem já está lavado não necessita lavar mais nada além dos pés, porque no mais está limpo. E nós entendemos isso como se fosse aquele que está salvo não necessita ser salvo de novo toda vez que peca, mas apenas uma purificação que se obtém pela confissão dos pecados. Conforme 1 João capítulo 1, versículo 7 e 9, nós recebemos a purificação pelo sangue de Jesus, Filho de Deus. E se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como nós dizemos, uma vez salvo, salvo para sempre. Quando você deposita sua confiança em Jesus como Salvador, você passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A salvação não é um processo, a salvação é um ato feito por Deus na vida daqueles que confiam inteiramente em Jesus. Mas a santificação é um processo. A santificação obtém-se dia após dia, porque dia após dia nós erramos, quer seja por atos, por palavras, por pensamentos. Nós estamos o tempo todo, o nosso pecado está o tempo todo diante de nós. E o que é que nós devemos fazer? Confessá-lo. Nós devemos confessar os nossos pecados. Essa é a maneira de depositá-los aos pés da cruz de Cristo. Essa é a lavagem dos pés. Quem toma um banho, a simbologia é uma pessoa andando naquelas ruas empoeiradas do deserto da Palestina. A pessoa tomou um banho para ir na ceia na casa do seu amigo, mas quando ela chega lá, está com o pé todo sujo, empoeirado. Então ela necessita lavar os pés. Jesus já te lavou pela fé. Jesus já te purificou do seu pecado. Jesus já te salvou pelo seu sangue na cruz. Agora, no dia a dia, no decorrer da sua caminhada, você vai sujar os seus pés. Cada vez que você tiver um pensamento que não glorifica a Deus, cada vez que você tiver uma palavra dura que ofende o seu próximo, cada vez que você tiver uma atitude que desonra
o nome de Deus. Mas não é o fim do mundo. No está tudo acabado, Jesus ainda lava os nossos pés. Ele ainda nos purifica dos nossos pecados. Ele encerra dizendo, mas nem todos de vocês estão limpos. Jesus disse isso referindo-se a Judas. E igualmente hoje nós precisamos entender que nem todo aquele que se diz crente verdadeiramente o é. Quantas pessoas nós conhecemos que tiveram uma frustração com alguém que, dizendo-se crente, agiu de má fé com elas? Nós conhecemos muito. Infelizmente, há casos e casos de pessoas que foram à igreja um pouco de tempo, foram à igreja aqui e acolá, mas de repente elas confiaram em alguém que dizia-se crente. Mas essa pessoa não lhes foi idônea, não agiu com hombridade. E essa pessoa sai da igreja e ela não quer voltar para a igreja. Irmãos, Jesus escolheu os 12 e ele próprio escolheu Judas. Judas não surpreendeu Jesus. Irmãos, nós nos sentimos traídos quando nós depositamos muita confiança em alguém e então essa pessoa trai a nossa confiança, não é assim? Seja em que aspecto for, seja num relacionamento amoroso, afetivo, seja no trabalho, seja numa amizade franca. Nós confiamos demais naquela pessoa e aquela pessoa não corresponde a tanta confiança que nós depositamos nela. E aí nós nos sentimos traídos. Agora, se é uma pessoa que você já desconfia dela desde o princípio, na verdade você já está o tempo todo se protegendo de ser puxado do seu tapete. Com Jesus não foi assim. Jesus sabia desde o princípio que Judas é o que o trairia. E ele o escolheu exatamente por causa disso. E Jesus está ali, lavando os pés de Judas. A lavagem dos pés nos dá exemplo de humildade, irmãos. Versículos 12 a 17. Algumas pessoas levam a lavagem dos pés ao pé da letra. Algumas igrejas, na Semana Santa, na semana anterior à Semana Santa, não, é na Semana Santa, né? Domingo de Ramos, aí na quinta-feira maior, se não me falha a memória agora, fazem a lavagem dos pés. Igrejas de todos os tipos, inclusive igrejas evangélicas, praticam ali a lavagem dos pés. É que eles levam a passagem literalmente às últimas consequências aqui. Fazem meio que como um ritual. Pastor lava os pés dos irmãos, ou os irmãos lavam os pés uns dos outros, etc. e tal. Acontece que se fosse isso, iria esvaziar o real significado da atitude que Jesus teve. Quando ele diz aos seus discípulos, se eu fiz assim por vocês, vocês devem fazer o mesmo uns pelos outros, não é do lavar os pés em si, mas da humilhação pessoal perante o outro. Jesus nos deixou um exemplo de humildade. Aquele que é mestre e senhor. Aquele que é o superior entre os demais. Ele humilhou-se por amor dos discípulos. Se ele que é Senhor fez assim, muito mais nós que somos os seus servos devemos agir assim uns com os outros. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos de 3 a 8. Filipenses 2, do 3 ao 8. Diz assim: nada façais por contenda, por intriga, ou por vanglória, por exibição, mas por humildade. Cada um considere o outrem superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Não olhe cada um para o seu próprio umbigo, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse deve ser o sentimento que deve habitar em nós, para que nós sejamos capazes de imitar a Jesus naquilo que ele quis expressar com a lavagem dos pés. Considerar o outro superior a nós mesmos. Então aqui Paulo destaca algumas atitudes. Primeiro, nada por contenda, nem por vanglória. Nada faça para demonstrar que é melhor do que o outro. Para demonstrar que você sabe fazer o que o outro não sabe fazer. Não faça por esses motivos. Segundo, tudo por humildade. Faça realmente desejando servir e não ser visto. Haja desejando servir e não ser visto. Terceiro, considere os outros superior a si. Esse é um ponto difícil, né? De haver sinceridade nisso. Da boca para fora pode até parecer fácil. Mas Paulo está dizendo, o mesmo sentimento que habitou em Cristo tem que habitar em nós. Considere o outro melhor do que você, superior a você, mais capaz do que você, mais competente do que você. Priorize as coisas que é do outro. Dê a preferência. Priorize as coisas que é do outro. Tenha o mesmo sentimento que Jesus teve. Não se apegue ao poder. Quando diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, versículo 6, não apegou-se ao poder. A autoridade que ele tinha como Deus, ele não apegou-se a isso. Ele abriu mão disso naquela cruz. Se fez servo de todos. E foi obediente até a morte. Então, esse é o sentimento, essa é a atitude que nós devemos imitar, e não passar uma água e um pano no pé de ninguém. Não adianta nada eu na quinta-feira maior vir aqui fazer uma cerimônia bonita, não vou negar que é bonita, e passar de banco em banco lavando os pés de vocês, se quando vocês precisarem contar comigo não puderem. Se eu sempre quiser que vocês façam algo por mim, mas nunca esteja disposto a fazer algo por vocês, e vice-versa, uns pelos outros. Mas Jesus fez assim. Ele se humilhou, ele se esvaziou. E nós devemos fazer o mesmo, porque nós somos os seus servos. E ele disse, o servo não é maior do que o seu senhor. O enviado não é maior do que aquele que o enviou. Nós não somos melhores do que o nosso Senhor Jesus. Se nós sabemos como nós devemos agir, e nós fazemos, nós somos abençoados se praticamos isso. Irmão, isso se prova da porta para fora. Daquela porta para fora é que isso se prova. Se eu ponho ou não isso em prática. Se quando a pessoa está me ligando, meu Deus do céu, a pessoa está me ligando. Vou deixar aqui, vou fingir que não ligou. Se quando a pessoa pede alguma coisa, eu falo, rapaz, até queria fazer para você, mas tô tão enrolado assim, etc e tal. Não considere cada um os seus próprios interesses, mas considere o interesse do outro. Irmãos, ali, da porta para fora, de segunda a sábado, que nós vemos se isso aqui é possível ou não de ser praticado. Porque a atitude de Jesus é desafiadora. Quinta coisa que nos ensina, os versículos 18 e 19, é que Jesus sabe perfeitamente quem nós somos. Eu vou repetir isso. Jesus sabe perfeitamente quem você é. Eu talvez possa não saber. A pessoa que está sentada do seu lado pode não saber. Mesmo que ela seja seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho. Mas Jesus conhece
perfeitamente os nossos corações. Ele sabia desde o princípio quem eram todos aqueles que ele havia escolhido, inclusive Judas. E ele o escolheu justamente para aquilo que ele deveria fazer, para o trair. Esse era o plano de Deus. Era isso que diziam as profecias. E era isso que deveria acontecer. A citação que Jesus faz no versículo 18, aquele que come pão comigo levantou seu calcanhar contra mim, é uma citação do Salmo 41, versículo 9. Isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Irmãos, nós temos que aprender a nos tolerar, nos respeitar. Principalmente em 2019. Nós vivemos dias trabalhosos no Brasil. No Brasil, ou você é Grêmio ou você é Inter. Ou você é Flamengo ou você é Fluminense. Ou você é Palmeiras ou você é Corinthians. Ou você é coxinha ou você é mortadela. Ou você é bolsominion ou você é petralha. Mas na igreja não é assim. E a prova disso são aqueles homens que Jesus escolheu. Jesus escolheu homens completamente diferentes uns dos outros. Jesus está dizendo para ter comunhão um publicano, Mateus, pescadores, Pedro, André, João, Tiago, um nacionalista, Simão Zelote, uma pessoa culta, Judas Iscariotes, ele era o único que era culto, e também pessoas simples, Bartolomeu. A igreja é o único lugar, irmãos, que a pessoa mais rica da cidade e a pessoa mais pobre da cidade tem o dever de tratar-se como iguais. Que elas podem dar a mão uma para a outra e dizer: Deus lhe abençoe, meu irmão. Isso aqui não é uma entidade de classe. Isso aqui não é um clube social. Isso aqui é a família de Deus. Jesus fez isso por todos nós, sabendo das nossas diferenças, das nossas particularidades. Ele sabe quem sou eu. Ele conhece o meu coração. Ele conhece o teu. Assim como ele conhecia de todos aqueles que ele escolheu, inclusive de Judas que o trairia. E apesar de saber exatamente quem é que o trairia, ele também lavou os seus pés. Ele também comeu com ele à mesa. E ele fez questão de deixar claro que estava no controle. No versículo 19 ele fala: eu estou fazendo assim para que vocês saibam quem eu sou, para que quando acontecer a traição, vocês saibam que eu estava no controle de tudo. Depois disso, nos versículos 21 a 30, Jesus revela mais precisamente quem é que o trairia, e ele encerra dizendo o seguinte para Judas: o que você tem que fazer, faz depressa, faz logo. O versículo 20 encerra para nós, pondo sobre nós uma grande responsabilidade. Versículo 20 diz assim: na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Nós somos os representantes, nós somos os embaixadores. Nós estamos autorizados por Jesus na terra. Foi a nós que ele enviou, para que nós façamos discípulos de todo o mundo. Esse que Jesus enviou, sou eu e é você. Agora você precisa sair lá fora e fazer o que Jesus fez. Agora você precisa sair lá fora e amar, porque há pecadores que não conhecem a Cristo, que estão morrendo todos os dias sem nunca ter ouvido o verdadeiro evangelho, que estão morrendo todos os dias negligenciando o evangelho de Cristo. E Jesus está nos enviando. Quem nos receber, recebe a Ele, o Cristo. E quem recebe a Ele, recebe o próprio Deus. Para isso nós precisamos, irmãos, seguir à risca o exemplo de Jesus. Porque se nós sairmos lá fora e formos soberbos, formos arrogantes, formos altivos, então as pessoas não vão enxergar-nos como enviados de Cristo.
Agora, se nós formos humildes, se nós formos amáveis, se nós formos servos de todos, então as pessoas realmente saberão que nós somos servos e que nós somos discípulos de Jesus. Quem nos recebe, recebe a Jesus que nos enviou. E quem recebe a Jesus, recebe o próprio Deus. Assim como um dia nós não o conhecíamos e ele enviou um discípulo dele, piedoso, que nos falasse do amor de Cristo, que nos falasse da salvação e da graça. Eu e você temos a responsabilidade agora de ir lá fora e de sermos esses representantes de Jesus. Talvez na sua casa, talvez seus amigos, talvez na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança. Há pessoas com que você não tem muita afinidade, que você não vai muito com a cara. Há pessoas que você não nutre um afeto tão grande, mas você também deve amá-las. Amá-las em Cristo. Amar pela salvação das almas delas. Isso requer que você se esvazie, que você se humilhe, que você se agache e lave os pés dessas pessoas. Vamos orar que o Senhor nos capacite, que nós sejamos capazes de agir assim. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eleve o teu pensamento a Deus nesse momento. E vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua santa palavra. Tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, que é poderosa para salvar aqueles que creem. E que nos é desafiadora, Pai. Que nos desafia a dar outra face, a nos humilhar, a nos abaixar e lavar os pés uns dos outros. Ajuda-nos, Senhor, que nós tenhamos essa humildade, que nós tenhamos esse amor uns pelos outros, que nós tenhamos, Senhor, essa intimidade, que nós tenhamos confiança e que inspiremos tal confiança. Que o Teu Espírito Santo habite poderosamente todos os corações, fazendo-nos, Senhor, compreender essas coisas. Ainda que elas contrariem, Senhor, o nosso desejo pessoal, ainda que elas contrariem, Senhor, os nossos pensamentos egoístas, mesquinhos, presunçosos, que nós possamos permanecer fiéis, fiéis até a morte, Senhor, fiéis a Ti, custe o que custar, que nós sejamos compreensivos, pacientes com nossos irmãos, que possamos reconhecer, ó Deus, que eles não são perfeitos e que nós também não somos, e que apesar disso, o Senhor nos amou com amor infinito e o Senhor nos capacitou para que nós possamos amar também uns aos outros dessa forma. Que o amor de Cristo habite poderosamente em nós, Senhor, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas palavras. Que seja verdadeiro e sincero, que o nosso amor não seja fingido e que o Senhor produza frutos no nosso meio, aqui nessa igreja, nas nossas famílias, nos nossos lares, na nossa comunidade, Pai. Que o Senhor produza fruto, que mais pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo poder do Teu Evangelho, que é a salvação de todo aquele que crê. Nós oramos a Ti, Senhor, confiantes. Oramos agradecidos nos méritos e no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.